Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma verdadeira alegria ter vocês comigo aqui nesse vídeo. Como eu sempre falo, é uma honra e um privilégio poder falar para pessoas tão especiais, pessoas tão importantes, as pessoas pelas quais Jesus morreu. Jesus morreu por você e isso faz de você uma pessoa muito importante. Meus irmãos, o nosso tema de hoje, eu tenho aqui uma palavra para compartilhar com vocês. E o nosso tema de hoje vai falar sobre a oração. 3 tipos de oração que mudam a sua vida para melhor. E eu quero iniciar essa breve reflexão na palavra lendo um texto bíblico em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, somente esse versículo. Diz assim, palavras de Jesus: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta sobre si, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Meus irmãos, a dica do pregador de hoje é a mesma dica que Jesus nos deixou nesse versículo: a oração, orar. Se você quer obter vitória para a sua vida, se você quer alcançar o inimaginável, aquilo que talvez aos seus olhos seja impossível, eu posso dizer e garantir para você que o caminho da conquista passa pela oração. O caminho da conquista daquilo que você quer, o primeiro passo que você deve dar é esse, é a oração. E a dica do pregador de hoje, meus irmãos, é exatamente essa. É você se apropriar do que a Bíblia diz, do que a Bíblia fala, do que a Bíblia aponta acerca da oração para a sua vida, você se apropriar, tomar posse, praticar isso e colher os resultados incríveis que a oração ela pode trazer para a sua vida e para a minha vida. A oração ela tem um princípio muito importante, um princípio poderoso. Através da oração, homens de Deus fizeram proezas sobre a terra. Através da oração, pessoas viveram milagres extraordinários sobre a terra. E eu estou falando de pessoas do nosso tempo, pessoas que vivem na mesma era que vivemos. Eu mesmo, Rafael, já vivi muitos milagres da parte de Deus através da oração. Talvez você na sua igreja já ouviu muitas pessoas dizerem que receberam vitória da parte de Deus através da oração. Mas talvez você esteja preocupado porque talvez você seja uma pessoa que não ora muito, ou talvez você não tenha ainda visto acontecer ou recebido vitórias através das suas orações. Eu estou aqui para compartilhar com você 3 tipos de oração que mudam a sua vida para melhor. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouco mais sobre essa questão da oração. Antes da gente entrar propriamente dito e falar da primeira oração que muda a sua vida para melhor, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Eu quero fazer aqui uma breve pausa para que você se inscreva no canal, ative os sininhos para todas as notificações e fique ligado que nós vamos estar compartilhando aqui conteúdo abençoado para ajudar você na sua vida espiritual. Eu vou parar aqui por alguns segundos enquanto você se inscreve. Vai lá! Muito bem, meu irmão, você já se inscreveu, já ativou o sininho. Eu quero te agradecer por me ajudar a compartilhar esse conteúdo cristão para abençoar cada vez mais vidas. Fique ligado, eu creio que você vai ser muito abençoado através desse canal. Bom, vamos lá. Meus irmãos, a oração, ela é a maneira que temos para falar com o nosso Deus. Isso não é novidade para nós, porque desde os primórdios da fé, desde que nós aceitamos a Jesus ou nascemos,
aí no Evangelho, nós temos sido ensinados, nós temos sido orientados e instruídos, não só pelos pregadores, como também pelos nossos líderes de jovens, pastores. Estamos careca de saber que a maneira que temos para falar com Deus é a oração, é a súplica, é o clamor. Então hoje eu quero entrar nesse tema com você e falar sobre esses 3 tipos de oração que podem mudar a sua vida para melhor. Vamos então entrar nesse assunto. Vamos começar falando sobre a súplica. A súplica, o dicionário vai dizer assim, que ela é uma humilde e sincera solicitação, aquela que se faz normalmente de joelhos. A súplica, ela é um tipo de oração que traz a ideia de alguém que busca o favor do Todo-Poderoso, de alguém que se humilha na presença desse Deus. É a oração da humilhação, é aquela oração que cumpre cabalmente aquilo que Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao seu Pai. A súplica é uma oração que normalmente está presente na vida de alguém que já está em desespero, de alguém que já não tem mais onde recorrer. Quando você se prostra diante do Todo-Poderoso, quando você se humilha, quando você chora, quando você já não tem mais o que recorrer e tudo que você tem é a fé de que Deus olhará para ti, de que você vai alcançar o favor do Todo-Poderoso, a graça, e você chega diante dele, se humilha, mostrando para ele que ninguém mais pode socorrer você, que ninguém mais pode solucionar o seu problema. Então você vai e se humilha. Essa oração, com toda certeza, não ficará sem resposta. Certamente Deus irá te responder e certamente a sua vida irá mudar para melhor. Eu falo isso porque o próprio apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, 1 Pedro, ele diz assim: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então a súplica, ela é a oração da humilhação. A súplica, ela é a oração que nos amassa, que faz com que nós estejamos mais ou menos como que o Senhor falou no livro do profeta Jeremias: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. É aquela oração onde você está quebrado, onde você está ali se humilhando diante de Deus para obter um socorro. É no momento da oração, meus irmãos, que nós devemos nos humilhar diante de Deus. O apóstolo Pedro disse que nós devemos nos humilhar perante o Senhor. E qual o melhor momento para nos humilharmos diante de Deus? Para descermos do pedestal, para descermos muitas vezes da nossa postura de altivez. Qual é o melhor momento, senão no momento da oração? Então esse tipo de oração, a súplica, ela é uma oração que nos leva no último da humilhação, que nos faz estar em nosso próprio lugar, em um lugar que nos faz entender que de nada somos merecedores, que carecemos da graça do Todo-Poderoso. Se você entender isso, e se você nesse dia ou nessa noite que está vendo esse vídeo, entender essa realidade, e você descer à casa do oleiro e se humilhar, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida para melhor. Eu tenho certeza que você vai ser justificado. Jesus, ele nos conta uma parábola de um fariseu e um pecador que oravam em um mesmo lugar, em um monte, e Jesus vai dizer que o pecador, o publicano, ele nem ousava levantar o seu rosto ao céu, antes ele olhava para baixo, batia no peito e dizia: Deus, perdoa-me porque eu sou um pecador, perdoa-me porque eu sou um homem falho. Ele se humilhava diante de Deus, de joelhos. De contrapartida, o fariseu olhava e dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como esse pecador,
porque eu dou o meu dízimo, porque eu oferto, porque eu faço isso. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, aos que ouviam: quem vocês acham que desceu daquele monte justificado? E todos concordaram que foi aquele que se humilhou, que foi aquele que suplicava a Deus o perdão e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, nós devemos muitas vezes olhar para nós mesmos e perceber que somos falhos, que somos pecadores, que devemos nos humilhar na presença de Deus. E se você fizer isso, eu tenho certeza que esse tipo de oração, a súplica, a humilhação, se humilhar diante de Deus, pode trazer um grande resultado de mudança para melhor na sua vida. Nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram esse tipo de oração, pessoas que se humilharam diante de Deus, que se prostraram com lágrimas, com pranto, choro diante de Deus e tiveram as suas vidas mudadas para melhor. Em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 15, Ana, ela declara, ela está agora com a sua vitória nas mãos. Ana, ela era esposa de Elcana, um homem que tinha duas mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. Ana era a mulher que ele amava, porém Ana não dava filhos, ela era estéril. Então, como Ana ela era estéril, ela só tinha uma coisa a fazer: suplicar a Deus por um filho. Então o texto vai dizer que ela se humilhava diante do altar, que ela simplesmente chorava e dizia e balbuciava palavras. E ali o texto diz, a história vai nos contar que Deus lembrou-se de Ana, que Deus viu a súplica de Ana por um filho e abriu a madre da estéril para que ela fosse mãe. E Ana foi mãe de Samuel, um grande homem de Deus, um profeta para o povo de Israel. Então a súplica, ela tem o seu poder, ela tem a capacidade de tocar o coração de Deus. Nós vamos ver outra situação totalmente diferente de pessoas que suplicaram diante de Deus e obtiveram uma mudança. O próprio Davi, quando o rei Davi, o grande rei Davi, chamado de o homem segundo o coração de Deus, uma hora ele comete um pecado, uma hora Davi peca e cai e faz uma atrocidade, algo que nós talvez o julgaríamos como indigno do perdão. O que Davi fez? Davi cobiçou a mulher de um dos seus guerreiros. Davi, ele olha para a esposa de Urias e ele a cobiça. E Davi manda trazer aquela mulher para os seus aposentos. E o que Davi faz? Ele se deita com ela e comete ali o pecado do adultério, sabendo ele que aquela mulher era a mulher de um dos seus guerreiros. Quando Davi faz isso, essa mulher então ela vai conceber e engravidar. E o que Davi faz? Ele tenta simular que aquela gravidez ela era do próprio Urias, porque ele chama Urias, que estava em batalha defendendo o reinado de Davi. Ele chama ele e manda ele para casa para que ele se deitasse com a sua esposa, para que então fosse encoberto o pecado de Davi. Porém, Urias era tão fiel ao rei que ele se recusou a ir para casa, a estar com a sua esposa, enquanto os seus irmãos guerreiros estavam em batalha. E então o que Davi faz? Davi, ele ordena que Urias ele fosse abandonado em campo de batalha e fosse morto, para que então ele pudesse pegar a sua mulher e ter ela como esposa, para que o pecado de Davi ficasse encoberto. Grande foi o pecado de Davi. Davi cometeu um adultério e cometeu um assassinato, um homicídio. E Davi então, ele faz essa atrocidade, porém Deus usa um profeta chamado Natã para abrir os olhos de Davi e mostrar quão grande era o pecado de Davi. E Davi, agora entendendo a grandeza do seu pecado, vendo que ele estava em pecado diante de Deus e que para ele não havia saída, porque ele pecou e fez algo que era irreversível. Ele não tinha mais como ir até Urias pedir perdão, porque Urias tinha morrido. Ele havia mandado matar Urias, né? E não tinha mais jeito, ele já tinha recolhido Betseba como a sua mulher. Davi não tinha mais jeito de tentar consertar o que ele havia feito. Então Davi, ele vai aos pés do Senhor e suplica
pelo perdão. Davi, ele se prostra diante de Deus e se humilha em arrependimento e suplica a Deus pelo perdão. E nessa ocasião, Davi escreve o Salmo 51, que é a expressão da sua súplica, do seu pedido com grande sentimento diante de Deus. E Davi diz assim: Senhor, não me lance fora da sua presença e não retire de mim o seu Espírito Santo. Davi, ele reconhece que peca, ele fala: pequei contra o céu e perante a ti. Não me tira. Aí Davi pede assim: limpa-me com isso, purifica-me, lava-me. Ele suplica a Deus que o restaure novamente um espírito reto. Então, meu irmão, nós sabemos que não somos perfeitos. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi capaz de pecar um pecado dessa natureza, quem dirá nós? Eu, você? Mas o que nós vamos fazer quando pecarmos, quando errarmos, quando percebemos que falhamos diante de Deus? Nós vamos fazer exatamente o que Davi fez, o que a Bíblia nos ensina a fazer, meu irmão. Não tem outro lugar para você correr, a não ser para os pés do Senhor. Mas os homens, eles têm o quê? Eles têm a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Pecou, se afasta de Deus, se esconde. Foi o que Adão fez. Adão pecou, o que ele fez? Se afastou de Deus, foi se esconder. Quando Deus vem para falar com ele, ele se esconde. Adão, quando ele pecou, o que ele fez? Ele não assumiu a responsabilidade de ter pecado. Ele colocou a culpa em Eva. Ele disse: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ela me enganou e eu comi. Davi fez diferente. Davi foi para os pés do Senhor, se humilhou e disse: Deus, eu pequei contra o céu, pequei perante a ti, mas eu estou aqui me humilhando, eu estou aqui me suplicando ao Senhor que me purifique, eu estou aqui suplicando ao Senhor que me limpe desse pecado, eu estou suplicando ao Senhor que não me lance fora da sua presença, eu estou suplicando ao Senhor que não retire de mim o teu Espírito. Meus irmãos, a Bíblia está nos mostrando aí que se você pecar, você tem um advogado, você tem a quem recorrer, e esse não é pessoas comuns, é o Deus que você serve. Porque nós achamos que quando pecamos, Deus vai nos expulsar da presença dele. Pelo contrário, ele deseja nos restaurar, nos purificar. Mas para isso nós temos que ir para o nosso quarto de oração, dobrar o nosso joelho lá, nos humilhar, chorar pelos nossos pecados e pedir a Deus que nos restaure, que nos purifique, que faça em nós nascer um coração reto, um espírito novo, para que nós não venhamos cair novamente em pecado diante do Senhor. Então eu quero, meu irmão, que você aprenda esse tipo de oração, a oração às portas fechadas entre você e Deus, aonde você vai ter toda a liberdade para se humilhar, para chorar, para confessar as tuas fraquezas, os teus erros, as tuas falhas. Deixa eu dizer para você, para Deus você pode contar todos os seus segredos, todas as suas falhas, porque primeiro, Ele já sabe. Segundo, Ele não vai espalhar por aí, Ele não vai te julgar, Ele não vai te colocar em um banco de réu. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui nessa hora, nesse vídeo, eu quero te convidar a entrar para o lugar da humilhação, a oração da súplica, se humilhar, chorar e se entregar nas mãos do Todo-Poderoso, porque Ele tem o melhor para a sua vida, e a oração, ela vai fazer a sua vida mudar para melhor. Então esse primeiro tipo de oração que falamos agora é a súplica. A oração onde abrimos o coração para Deus. Pedimos que Ele nos ajude em nossas batalhas diárias. Como Jesus disse, meus irmãos, se nós orarmos, Ele nos ouvirá. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, Ele nos ouvirá. Meus irmãos, o segundo tipo de oração que eu quero falar com vocês aqui é a oração mais comum, feita em todos os tempos, em todas as eras. É a oração chamada petição. A petição, ela é uma oração muito simples. O que é petição? Petição nada mais é do que pedir, Essa oração tem sido subestimada por muitos. Por quê?
porque ela é uma oração diferente da súplica. Porque a oração da súplica, como falamos aqui, você está em um quarto, as portas fechadas, você está se humilhando diante de Deus, tem sentimento, muitas das vezes tem uma necessidade, muitas das vezes você tem alguém doente na sua família, então você vai para o quarto, você se dobra, você suplica, você se humilha. Então você está em um ambiente diferente. Por que eu estou falando isso? Porque a oração da petição, meus irmãos, é aquela oração que é feita, esteja você onde estiver. É aquela oração que é feita de forma tão simples que ela nem parece uma oração. Eu vou te dar um exemplo. Você acordou pela manhã e aí você faz assim: Senhor, abençoe meu dia. Isso foi uma oração de petição. Você pediu a Deus que abençoasse o seu dia. Ou então você vai almoçar e você simplesmente diz: Senhor, abençoe o meu alimento. Ou então você está indo para o seu trabalho, você sentou no seu carro, pegou no volante, antes de dar a primeira marcha e sair, você diz: Senhor, me leva até o meu trabalho em segurança. É uma oração tão simples, tão fácil, tão simples, que ela nem parece uma oração e ela é subestimada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga: não subestime o poder da oração de petição, meus irmãos. Por quê? Porque quando você acorda pela manhã e abre os teus olhos e a primeira coisa que sai da sua boca é uma petição ao Deus Todo-Poderoso, quando você fala assim: Pai, abençoe o meu dia, você acordou e você diz: Pai, abençoe o meu dia, meus irmãos, você está manifestando uma fé em um Deus que tem o poder de abençoar você. Essa oração de petição, ela aquece o coração de Deus. Você acha que Deus ele responde o quê quando você pede a Ele: Senhor, abençoe meu dia, Senhor, abençoe minha comida, Senhor, abençoe fulano? Você acha que Deus ele responde o quê? Você acha que ele diz assim: ah, não vou abençoar não, você acordou agora, está me pedindo já a bênção? Não vou te abençoar não, vou ver o que você vai fazer durante o dia primeiro, depois eu vejo se eu te abençoo ou não. Você acha que é isso que Deus faz? Quando Ele mesmo diz na sua palavra que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai, não lhe dará o Espírito àqueles que lhe pedirem? Jesus ensina que se nós que somos maus, ou seja, se o nosso filho nos pede um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se o nosso filho nos pede um peixe, não vamos dar uma serpente. Ele dá esse ensinamento nos mostrando que nós não só podemos, como devemos pedir as coisas que queremos ao nosso Deus. Porque Ele mesmo disse na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e se abrirá. Aleluia. Mateus 7, 7 e 8, Mateus no capítulo 7, versículo 7 e 8, ele diz isso para mim e para você. Veja lá, Jesus nos incita a pedir a Deus. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Veja, meus irmãos, eu quero incitar você a todo momento pedir a Deus o que você precisa, mesmo agora, enquanto você está vendo esse vídeo. Você tem coragem de pedir a Deus o que você precisa agora? Porque Ele está ouvindo você nesse exato momento. Ele sempre está a nos escutar. Ele sempre está com seus ouvidos atentos ao nosso pedido. Por que você diz isso, pregador? Porque Jesus nos conquistou esse privilégio. A Bíblia diz que Ele nos abriu um caminho para a sala do trono. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu que separava, que nos mantinha distante de Deus, a Bíblia diz que esse véu se rasgou de alto a baixo, e tendo esse véu se rasgado, nós agora temos acesso, porque fomos purificados no sangue de Jesus. Então agora nós podemos falar com o nosso Deus, e Ele está atento ao seu pedido, à sua oração de petição. Pedi e dar-se-vos-á, disse o Senhor. Eu quero ativar a sua fé. Se você crê na Bíblia, se você crê, aleluia, naquilo que está escrito nas Escrituras,
Você precisa tomar posse dessa verdade, e eu tenho certeza que a oração de petição, ela vai mudar a sua vida para melhor. Quando você começar a pedir a Deus, assim que acordar: Deus, abençoe meu dia, abençoe o dia da minha esposa, o dia dos meus filhos, abençoe a minha empresa, o meu trabalho, abençoe o meu trajeto. Quando isso virar um hábito na sua manhã, você acordar e pedir a Deus e suplicar a Deus, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para melhor. Você vai ter um dia mais abençoado, você vai ter um dia menos atribulado, você vai ter um dia mais produtivo. Por quê? Porque você pediu isso a Deus. E a oração, ela tem resposta quando é feita com fé. Veja o que Jesus disse no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 13, ele disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. Jesus disse isso, meus irmãos, e se você crê nas Escrituras, se você crê na palavra de Deus, eu lhe convido a abrir a sua boca e pedir sem medo a Deus o que você precisa, o que você quer. A Bíblia nos ensina que eu e você devemos ser como as crianças. Jesus certa vez pegou o menino, colocou perto de si e disse: em verdade vos digo que quem não se converter como essa criança jamais verá o reino do céu. E nós sempre associamos a criança como pureza, como simplicidade. Mas depois que eu tive filho, eu entendi que Jesus não estava falando só disso, mas também da criança ter uma liberdade tal com o pai, que ela sabe que ela pode pedir o que ela quer. Ela pode pedir o que ela quiser. O meu filho, ele pede as coisas a mim. Eu tenho certeza que você que é pai, que me assiste agora, o seu filho pede as coisas a você. E essa liberdade do pedir que as crianças têm, nós devemos ter também com o nosso Deus, meus irmãos. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai. E nós podemos pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. E como todo bom pai, algumas coisas Ele nos dará. Outras coisas, falando de coisas materiais aqui, talvez Ele não nos dê, por causa de não ser o tempo, por causa de não ser o momento, por N motivos que só Ele conhece. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você pedir, o seu Pai pode lhe abençoar. Então esse é o segundo tipo de oração, a petição. Pedi, meus irmãos, e dá-se-vos-á. A qualquer momento, a qualquer hora, esteja você onde estiver, abra a sua boca, peça a Deus. Eu tenho certeza que Ele lhe ouvirá e surpresas boas vão acontecer na sua vida. Esse é o segundo tipo de oração. O terceiro tipo de oração que eu quero falar aqui é a mais diferente de todas. A mais diferente de todas é a oração chamada o clamor. O clamor, ela é a oração mais diferente de todas. Por quê? Porque clamor, ele significa bradar em alta voz. Clamor significa falar alto, clamar em alta voz, um brado alto. E quando se fala de oração em alta voz, muitas pessoas têm repulsa, muitas pessoas se envergonham, muitas pessoas deixam de fazer esse tipo de oração, porque as pessoas ouviram muito se dizer: mas não precisa orar dessa maneira, porque Deus não é surdo, porque Deus ouve. Tudo bem, você pode pensar dessa forma e orar em silêncio, mas a Bíblia ensina que existe o tipo de oração chamada clamor, a oração em alta voz, o brado, a oração em voz alta. E qual é a diferença? O que essa oração tem de diferente? Meu irmão, veja, em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, Jesus, o nosso Deus, ele nos deu uma promessa. Ele disse assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração chamada clamor, meus irmãos, é aquela oração que ela põe o reino espiritual em movimento, no ato em que ela está sendo feita. Quando você levanta a sua mão e clama em alta voz, o reino espiritual ao seu redor, ele se move para que aquilo que você clamou aconteça.
Então existem momentos em que nós vamos estar prostrados, de joelho dobrado, suplicando a Deus. Existe um momento em que nós vamos estar em qualquer lugar, dentro de um carro, indo ao trabalho a pé, e nós vamos pedir as coisas que necessitamos a Deus, a oração de petição. Mas existem momentos em nossa vida que nós precisamos estender as nossas mãos, irmãos, estarmos de pé, estendermos as mãos e clamarmos em oração audível aquilo que nós necessitamos. Esse tipo de oração, chamada clamor, Deus nos promete ouvir e responder, anunciar a nós coisas ocultas que nós não sabemos. Então vale a pena você estender a sua mão, meu amigo, e clamar em alta voz, porque a palavra clamor, ela também quer dizer invocar. Então todas as vezes que você clama em alta voz, você também está invocando a presença de Deus para perto de você, para dentro da sua casa, para o local onde você trabalha. Então, por vezes na sua vida, você vai precisar acessar esse tipo de oração. É o tipo de oração que nós costumamos fazer no coletivo, em grupo, quando estamos em uma igreja, quando estamos em uma reunião de fé, nós damos as nossas mãos e levantamos um clamor ao Deus Todo-Poderoso. Eu já vi muitos milagres acontecerem através do clamor. Estávamos em uma reunião e havia pessoas que estavam nos hospitais e nós clamamos na congregação, a igreja unida com fé, e clamamos. E Deus respondeu o nosso clamor e alcançou a pessoa que estava no hospital. Havia uma irmã de uma amiga nossa aqui do Rio Sangrado, os meus amigos, estávamos em uma situação difícil, né? Uma das irmãs estava no hospital com seu sangue deteriorado, estava ali desenganada pelo médico, e Deus interveio através do clamor. Me lembro bem que fizemos uma reunião na casa, né, da irmã dessa pessoa, e ela contou ali para nós o que aconteceu, o que o médico disse. O médico havia desenganado, havia falado que a pessoa ficaria internada por mais de 30 dias, não sairia do hospital e tomaria ali muitos remédios para tentar recuperar a situação. E eu me lembro bem, nós nos abraçamos na sala dessa família e clamamos ao Deus Supremo, invocamos ao nome do Deus Todo-Poderoso e pedimos a Deus que a visitasse no hospital. Estávamos reunidos e a oração do clamor, aquele clamor, ele foi carregado com muita fé. E naquela mesma semana, aquela moça recebeu alta, veio para casa, estava desenganada pelo médico, mas veio para casa, recebeu alta, está bem até hoje. Eu já presenciei muitos milagres, meus amigos. Falo com propriedade, crendo, porque eu tenho certeza que a Bíblia é verdadeira. Aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, se fizermos, funcionará. Se você clamar, você vai também experimentar milagres de Deus que vão deixar você boquiaberto. Então, eu quero te convidar a pôr isso em prática na sua vida. A Bíblia vai falar que a igreja da época apostólica, ela clamava. Eles faziam oração por Pedro, que estava preso, ele havia sido colocado no cárcere interior. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos que a igreja reunida em uma casa clamava por Pedro para que Deus libertasse Pedro. E a Bíblia diz, meus queridos, que Pedro, ele estava lá no cárcere interior e Deus enviou lá um anjo para libertar Pedro. E o anjo aparece lá e ele tira Pedro da cadeia, da prisão. E aí Pedro, então, ele vai até aquela casa onde os irmãos se reuniam para clamar. E eles ainda estavam clamando por ele. E ele bate na porta e eles recebem Pedro dentro da casa. E Pedro conta o que aconteceu. Então, quando você precisa de um milagre, de algo extraordinário que aconteça, de algo imediato que aconteça, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha vergonha, levante a sua voz em clamor a Deus,
Una-se com pessoas de fé, com pessoas que creem como você crê, com pessoas que vão somar com você. A Bíblia diz que se 2 de vós concordam em algo que pedirdes, será feito por meu Pai que está no céu. Então, meu amigo, não tenha medo, una-se com pessoas que creem com você e pratica essa oração, esse clamor. E eu tenho certeza que a sua vida, a vida da sua família mudará para melhor. Meu amigo, minha amiga, essa é a dica do pregador de hoje para você. Dedique-se à oração. Súplica, petição e clamor, pratique essas orações na sua vida e eu tenho certeza que ela vai mudar para melhor. Nesse momento agora, eu quero fazer uma pausa, encerrando já esse vídeo. Eu quero convidar você, pedir a você carinhosamente que se você gostou desse conteúdo, para você deixar o seu like e também compartilhar para alguém que você acredita que essa palavra possa abençoar essa pessoa. Fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado a você por ficar comigo até o final. Que Deus te abençoe. Fui.